Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as melhores taxas e os preços dos títulos IPCAs que pagam juros semestrais. Aqueles títulos que, além de te proteger da inflação, a cada 6 meses te pagam então um cupom de juros. Será que as taxas realmente estão caindo ou é apenas um ajuste? E os preços, como estão? Continuam baratos ou não? Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque diariamente aqui tem vídeo novo e o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. Tenho recebido informações de pessoas que não estão recebendo os nossos vídeos aqui do canal. Então confira aí se o seu sininho está ativado para que você não perca essas informações. E se ainda assim não estiver recebendo, saiba que diariamente publicamos vídeo aqui no canal. Muito bem, vamos começar falando então desses 3 títulos que nós temos. IPCA com juros semestral 2030, IPCA com juros semestral 2040 e o 2055, que é o título do Tesouro Nacional atualmente mais longe, o que tem o maior vencimento. Quando nós olhamos aqui no curtíssimo prazo, começando pelo 2030, você pode verificar que a taxa no mês de janeiro chegou a 5,59 e depois ela veio caindo, chegou até a 5,29 e no último dia útil, dia 4 de fevereiro, subiu de 5,29 para 5,38, deu um pulo aqui novamente. E quem olha apenas nesse curtíssimo prazo pode ter a sensação de que as taxas estão ruins. Só que na medida que nós vamos abrindo um pouco melhor o prazo, você já verifica que não. Veja que aqui nos últimos 90 dias, ela saiu de 5,24 para 5,38. Opa, ela está subindo. E quando nós olhamos aqui o período inteiro, aí, meus amigos, você vê a alta. Saiu de 2,94 para lá, atingiu um topo aqui, ó, 5,59 aproximadamente. Então aqui no longo prazo, você vê claramente esse título subindo. E agora você vai entender aonde se encontram as melhores oportunidades para cada um desses títulos. Só que se você não entende muito bem sobre PCA, que paga juros semestrais, eu tenho 2 vídeos que eu vou deixar aqui no alto aqui da nossa playlist Mapa do Tesouro. Lá você vai entender detalhadamente essa questão do cupom, quando que ele é pago, como é que funciona o cálculo, enfim, assista que você vai gostar. Vamos começar aqui falando então do IPCA 2030. O que nós estamos tendo aqui? Vejam que as taxas históricas vêm subindo, aqui eu trago desde o mês de agosto, mas elas já vinham subindo desde o mês de julho. Então você verifica, agosto subiu, nós temos setembro, outubro, novembro, a taxa chegou a 5,24. Essa aqui é a taxa média de abertura. Logo que o Tesouro Nacional começa a vender os títulos diariamente, ele coloca a taxa de abertura de cada um dos títulos. E aqui eu trago para você a média mensal. E aí nós tivemos no mês de dezembro uma queda. Eu diria até um ajuste, não pode nem ser como uma queda. Porque no mês seguinte, que foi o mês de janeiro, está aqui, ó, 5,46. Fevereiro está girando em torno de 5,40, mas tivemos apenas 4 dias úteis por enquanto. Então vocês verificam claramente uma tendência de alta aqui. Além disso, quando nós olhamos as taxas do mês de janeiro, que fechou recentemente, você verifica que elas tiveram uma alta muito forte nos primeiros 10 dias e depois ficaram aqui circulando, sempre entre 5,40 e aqui aproximadamente 5,60. Veja que uma boa parte dos meses ela chega lá no alto e depois volta no máximo para 5,43. E lá no alto diversas vezes chegou a 5,57, 5,56, enfim. E no último dia útil de janeiro fechou a 5,54. Então aí você já tem uma visão de longo prazo e uma visão de curto prazo. Agora vamos entender o que aconteceu ao longo desta semana. Nessa semana o que nós tivemos? Na penúltima sexta-feira, que nós tivemos no dia 28 de janeiro, a taxa estava a 5,50. E agora nessa semana ela ficou variando de maneira que fechou a 5,38 no dia 4 de fevereiro. Veja então, a taxa média de janeiro, 5,46. A taxa média de fevereiro nesses 4 primeiros dias úteis, 5,40. E na última sexta-feira, fechou a 5,38.
Vamos verificar aqui qual foi, então, a taxa que nós tivemos, não de abertura, mas a taxa que nós tivemos aqui de fechamento. Fechou a 5,38. Praticamente é a mesma taxa que nós estamos vendo aqui de abertura. Lembrando, lá no gráfico são as taxas de fechamento. E aqui nessa tabela, nessa planilha que eu trago para você, são as taxas de abertura. Eventualmente, tendo alguma diferença, essa diferença costuma ser regularizada na abertura do dia útil seguinte. Muito bem, falando do intervalo, então os 25% melhores taxas que nós estamos verificando aqui vão entre 5,03% e 5,64%. 5,03% e 5,64%. E na última sexta-feira fechou a 5,38%. Então vocês já verificam que está no melhor quartil, nas 25% melhores taxas desde o ano passado, desde 2021. Quando nós olhamos aqui em termos de preço, o menor preço, ou seja, aquele preço mais barato, foi 3.842. E aí, o intervalo vai até 4.016, o intervalo do melhor quartil. Quando você olha aqui, você vê que ele fechou a 4.075. Vamos trazer um olhar mais detalhado aqui para você. Se você verificar, esse intervalo de boas taxas vem perdurando desde outubro. 5,14, está aqui, ó. Teve um período que saiu da melhor taxa, veja que ficou oscilando aqui praticamente aqui uma semana do mês de dezembro e depois retomou para essas boas taxas aqui. Quando nós estamos olhando agora em termos já de preço, que é você pagar o título mais barato, nós já não verificamos tanto esse período. Começou aqui no finalzinho de setembro, dia 24/9, e você verifica aqui pela cor verde, veio predominantemente até mais ou menos aqui, ó, final de novembro. Depois saiu, olha, veja que ficou um bom tempo na cor amarela e retornou em novembro. E tem oscilado aqui entre os melhores preços e preços intermediários. Resumindo agora para você então, se olharmos as taxas, essa última taxa de 5,38 está entre as 11% melhores taxas que nós temos para esse título desde o ano passado. Vou repetir para você. Entre as 11% melhores taxas desse título desde o ano passado. E em termos de preço, estamos nos 40% melhores preços. Eu acho que essa não é um preço, uma boa oportunidade de preço, ou seja, um preço barato para se adquirir esse título. Esse título já está chegando aí na média de preços aí histórica do ano passado. Eu não acho que é uma boa oportunidade. Mas se você olha somente lá para o vencimento, se você vai comprar pensando tão somente aí, levá-lo até o vencimento, sim, porque a taxa está muito boa sim. Mas se você olha aqui no gráfico, você vai ver que em termos de preço, nós já tivemos oportunidades melhores em termos de compra. Veja, por exemplo, aqui ó, em novembro, chegamos a 3.868. Aqui sim o preço estava muito barato. Veja que foi um dos preços mais baratos que nós tivemos, se bobear o mais barato. Mesmo com esse título rendendo um pouquinho aí a cada dia. Então tá aí para você. Essas são as informações do IPCA 2030 que paga juros semestrais. Vamos falar agora do IPCA 2040 que paga juros semestrais. Só que antes, eu gravei aqui também os melhores preços e as melhores taxas do IPCA principal. E assim como nesse que paga juros semestrais, os títulos longos estão com excelentes taxas e excelentes preços. Assista aí que você vai gostar. Vamos lá. Falando agora do IPCA 2040 com juros semestrais. O cenário em termos de taxa mensal é essa. Em agosto, 4,65. Setembro subiu para 4,81. Quando nós chegamos em outubro, deu uma porrada, foi para 5,19. Novembro subiu mais um pouquinho, 5,27. Aí em dezembro recuou, exatamente o mesmo movimento que aconteceu com 2030. Mas quando chegou aqui em janeiro, subiu e subiu com força, 5,59. Veja o aumento e a tendência também de alta no mensal. Então, esses aqui são os dados que nós trazemos para você dos últimos 7 meses para você entender esse movimento de longo prazo. Quando nós olhamos mais por curto prazo, ou seja, olhamos somente o mês que venceu, você tem aí o mês de janeiro. E aqui no mês de janeiro, a taxa subiu forte. Saiu de 5,35 no dia 3 de janeiro e logo, quando nós chegamos ali no dia 12 de janeiro, chegou a 5,67. Com um detalhe interessante para esse título. Lembrando, esse título vence em 2040, é um pouquinho menos que 20 anos. Mas o detalhe que eu quero chamar a sua atenção é essa taxa aqui, ó, que teve no dia 21 de janeiro de 5,71, está aqui no alto do seu gráfico. Essa taxa aqui passou a ser a melhor taxa histórica desse título. Atenção aí!
Presta bastante atenção, 5,71 foi a melhor taxa desse título. E repara que ele ficou nesse intervalo, de 5,60 a 5,70. Veja como se manteve ao longo desse período. Entre 5,60 e 5,70, o IPCA com juros semestrais 2040. E agora, no mês de fevereiro, o que nós temos? A taxa média de fevereiro caiu um pouco. Está aqui em 5,56. É um ajuste pequeno para a taxa média de janeiro, que ficou em 5,59. Então, a taxa histórica mês a mês está alta e a taxa também do mês de fevereiro vem se mantendo alta. E aqui você verifica que a taxa da última sexta-feira é a mesma taxa média desses 4 dias de fevereiro, ou seja, praticamente sem variação entre a taxa média mensal e a taxa diária. E aqui olhando para o quartil, vamos lá, as 25% melhores oportunidades de taxa desse tipo de título estão entre 5,13% a 5,71%. Veja, 5,56% está aí bem próximo dessa melhor taxa ainda. E quando falamos de preço, o menor preço, o mais barato, foi R$ 3.900. E o preço que sairia desse melhor quartil é R$ 4.160. Então você verifica que tanto em termos de taxa quanto em termos de preço, esse título está no melhor quartil. E esse movimento de taxa, ele vem acontecendo aí, ó, desde dezembro, não tem saído aí dessa melhor taxa, desde o dia 17/12. Em termos de preço, voltou agora, no início de janeiro, dia 3 de janeiro, voltou a predominar aí as melhores taxas. Quando nós olhamos um pouco mais detalhadamente, essa taxa então de 5,56 no último dia útil, 4 de fevereiro, ela está entre as 7% melhores taxas desse título desde o ano passado. 7% melhores taxas. E o preço? Está entre os 15% melhores preços. Veja a diferença em relação ao 2030. Está aos 40% melhores preços e a 11% melhores taxas. Quando mudamos para o 2040, veja a melhora. Ou seja, à medida que o título tem um vencimento mais longo, as oportunidades de taxa e de preço, olhando para o seu histórico, ou seja, para o que já passou, você verifica que tem melhorado. Vai anotando aí para que você não perca aqui as informações e se mantenha sempre bem informado. Vamos falar agora do IPCA 2055. Só que antes eu quero te indicar esse vídeo aqui, ó. Você já sabe que a taxa Selic subiu para 10,55%. Só que como vão ficar as taxas de juros ao longo de 2022 e de 2023? O que o Copom está falando e quais são essas preocupações para você entender aí, nesse curto prazo, nesses 2 anos, o que pode acontecer? Vamos lá, vamos falar agora do IPCA 2055. O cenário em termos de taxa mensal é o mesmo. As taxas vieram subindo até aqui o mês de novembro, que chegou a 5,34. Depois teve um ajuste em janeiro, que foi para 5,52. E aí explodiram literalmente no mês de janeiro. Foram então para 5,64. E agora estão tendo um leve recuo no mês de fevereiro. Muito bem, então você vê que a tendência da taxa mensal também é de alta. Agora vamos olhar aqui, interessante também esse gráfico, que é o gráfico que a gente traz a taxa diária do mês de janeiro que já fechou. A taxa começou a 5,39 e assim como os demais títulos, ela disparou até aqui, ó, até o dia 11, 12 de janeiro. E depois ficou se mantendo nesse intervalo, que vai de 5,70 até 5,60 até 5,75. Com um detalhe aqui para você. No dia que nós tivemos aqui, no mês de fevereiro, no mês de janeiro, nós tivemos no dia 21 de janeiro a melhor taxa histórica do 2055. 5,74%, está aí na sua tela, no dia 21 de janeiro. Depois ela recuava e tal, e veja aqui de novo, 5,72%. Então, por diversas vezes nesse mês de janeiro, a taxa diária chegou a 5,70, 5,71, 5,72%. Taxas em alta no mensal e também no diário. Trazendo agora para essa primeira semana de fevereiro, a taxa média está em 5,57%. Sendo que na última sexta-feira, dia 4 de fevereiro, ela fechou a 5,58%. Então está ali, sem grandes variações em relação à taxa média nesses 4 primeiros dias úteis. Isso faz com que ela continue no melhor quartil. O melhor quartil de taxa vai de 5,20 a 5,74 e está a 5,58. Então você já vê que está mantido aí esse melhor quartil. E em termos de preço, o preço mais barato foi 3,984 e vai até 4,256.
Veja que no dia 4 de fevereiro foi 4.104. Está aí, ó, na meiuca, na metade aí desse intervalo. Isso faz com que nós estejamos, então, com essa taxa de 5,58 entre as 8% melhores taxas desse título desde o ano passado. 8% melhores taxas desse título. E aqui, quando nós olhamos, então, para preço, está entre os 11% melhores preços. Agora, eu vou trazer para você um resumão de tudo isso aqui. Só que antes, dê aquele super like e não deixe de assistir a esse vídeo no qual eu trago o que os grandes bancos, fundos de investimento e fundos de pensão estão comprando a respeito de títulos públicos. Está aqui, ó, leilão do Tesouro Nacional. Lá você entende para onde o grande recurso, o grande investimento está sendo direcionado. Assista para você entender. Veja aqui comigo. Falando então dos títulos, veja o comparativo primeiro de preço. Quando nós estamos falando do IPCA 2055, está nas 11% melhores oportunidades de preço desde 2021. Quando olhamos para o 2040, sobe para 15%. E quando nós olhamos para o 2030, sobe para as 40%. Então você verifica que, em relação a preço, quanto mais curto o título, pior tem sido o preço. Ou seja, mais caro tem sido o preço. Agora vamos olhar aqui para a taxa. Quando nós estamos olhando para a taxa, o 2055 está nas 8% melhores oportunidades de taxa. O 2040, 7%, veja que cai um pouquinho. E o 2030, nas 11%. Todos os três estão com boas oportunidades de taxa. Só que o título mais longo continua tendo a melhor oportunidade. Bom, que conclusões nós chegamos aqui? Nós estamos, então, com boas oportunidades de preços e taxas para os títulos mais longos. Isso não significa que daqui para frente não possa melhorar. É só um olhar para trás, para que você compreenda melhor o que vai mudar daqui para frente. Vamos lá. Se o cenário econômico e político, tanto interno como internacional, estabilizar e nós começarmos a ter melhorias, então, tanto do ponto de vista da economia do Brasil como dos grandes países, a tendência é que essas taxas caiam. Entretanto, se as tensões internacionais e políticas aumentarem, ou mesmo nós tivermos uma grande volatilidade aqui no Brasil, principalmente relacionada a questões fiscais ou de eleições, essas taxas podem aumentar ainda mais. Agora é com você. Qual é o cenário que você traça para o futuro e como que você interpreta o que pode vir por aí? Escreva que eu quero poder te ajudar. Eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus. Que vocês aproveitem muito tempo com as suas famílias e que fiquem de olho nas melhores taxas e nos melhores preços, porque 2022 é o ano da renda fixa. Um abraço e até o próximo vídeo.